Seja muito bem-vindo ao canal Evoluir. Hoje, você vai embarcar em uma jornada profunda, intensa e reveladora. Um mergulho no lado invisível das relações humanas, onde as aparências enganam e os gestos inocentes escondem intenções bem calculadas. Prepare-se para conhecer os mecanismos por trás do controle psicológico, da sedução disfarçada e das táticas utilizadas por aqueles que dominam, silenciosamente, as mentes alheias. Este é o resumo narrado e detalhado do livro Poder e Manipulação, uma obra que expõe, sem rodeios, os bastidores da persuasão sombria e revela como identificar e se proteger contra quem tenta controlar suas decisões sem que você perceba. Capítulo 1. O que é manipulação? A manipulação, por definição, é o ato de influenciar o comportamento ou pensamento de alguém sem que essa pessoa perceba a intenção real por trás do ato. Isso significa que a manipulação se esconde, se disfarça, se mascara. Não é um comando direto. Não é um pedido claro. É um jogo. Um jogo psicológico muitas vezes sutil, mas extremamente eficaz. Ao contrário do que muitos imaginam, a manipulação não se limita a relacionamentos tóxicos ou ambientes de trabalho hostis. Ela acontece no cotidiano, nas conversas aparentemente inofensivas, nas relações mais íntimas e até dentro de nós. Sim, muitas vezes nós mesmos nos manipulamos, racionalizando decisões, negando verdades e cedendo à autoenganação para evitar desconfortos. Mas afinal, por que a manipulação funciona? Ela funciona porque atua diretamente sobre as emoções humanas, e não sobre a lógica. A mente racional pode ser treinada para resistir a argumentos fracos, mas o coração cede quando sente medo, culpa, desejo de aprovação ou necessidade de amor. O manipulador sabe disso. Ele não quer vencer o seu raciocínio. Ele quer vencer a sua resistência emocional. Capítulo 2. A raiz da manipulação. Vulnerabilidades humanas. Todo ser humano tem botões emocionais, pontos sensíveis que, quando pressionados, ativam reações previsíveis. O desejo de ser aceito, o medo da rejeição, a necessidade de reconhecimento, a carência afetiva, o medo de errar, o desejo de pertencer. Esses são os gatilhos da manipulação. O manipulador é um observador atento. Ele percebe os sinais que você emite. Ele escuta mais do que fala. Observa seus silêncios, suas inseguranças, suas hesitações. E com base nessas informações, ele constrói o discurso ideal para te envolver, te induzir, te guiar, tudo sem que você perceba. A manipulação é mais eficiente quando a vítima não reconhece sua própria fragilidade. Por isso, o autoconhecimento é a maior forma de defesa. Pessoas que não conhecem suas carências, que ignoram seus padrões emocionais, tornam-se alvos fáceis. Elas não percebem quando estão sendo levadas, quando estão cedendo por medo, quando estão agindo para agradar e não por convicção. Elas acreditam que estão decidindo, mas estão sendo conduzidas. Capítulo 3. Tipos de manipuladores. O autor nos apresenta uma tipologia dos manipuladores mais comuns. Cada um com seu estilo, sua máscara e suas estratégias favoritas. O manipulador vítima. Ele se coloca como alguém injustiçado, que sofre demais, que ninguém entende. Está sempre cansado, sobrecarregado, desvalorizado. Seu objetivo é gerar culpa. Quando você sente que está devendo algo a ele, você começa a ceder, a fazer favores, a relevar atitudes erradas, a se anular. 2. O manipulador sedutor. Charmoso, carismático, encantador. Ele te envolve com elogios, atenção, promessas. Parece a pessoa ideal. Mas com o tempo, surge o controle disfarçado. Você vai sair vestida assim. Você vai mesmo falar com ele. Eu só quero te proteger. A sedução se transforma em domínio. 3. O manipulador passivo-agressivo. Nunca te ataca diretamente, mas vive lançando indiretas, sumindo quando mais se precisa, sendo vago, frio, distante. Você se sente culpado sem nem saber o motivo. Esse tipo usa o silêncio como arma. E você, tentando restaurar o vínculo, acaba cedendo sem perceber. 4. O manipulador narcisista. Esse se acha superior. Exige reconhecimento constante. Acha que todos devem girar em torno dele. Se alguém ousa criticá-lo, ele contra-ataca com desprezo, vitimização ou agressividade. O narcisista não enxerga o outro como um ser independente, ele quer admiração incondicional. Esses são só alguns dos muitos rostos que a manipulação pode assumir. Às vezes, um mesmo manipulador transita entre vários perfis, dependendo da situação, do público-alvo, do objetivo. Capítulo 4. Mecanismos psicológicos por trás da manipulação. O manipulador não age no improviso. Ele conhece, ainda que intuitivamente, os mecanismos mentais que regem o comportamento humano. Por isso, ele cria narrativas, estimula emoções específicas e distorce a percepção de realidade, tudo para moldar suas decisões. Um dos principais mecanismos utilizados é a dissonância cognitiva, um desconforto mental que sentimos quando temos dois pensamentos ou crenças conflitantes. Por exemplo, se você se considera uma pessoa generosa e nega ajuda a alguém, sentirá culpa. O manipulador usa isso a seu favor. Ele faz com que você se veja como egoísta se não fizer o que ele espera. Outro mecanismo é o efeito de reciprocidade. Nós, naturalmente, sentimos a necessidade de retribuir favores ou gentilezas. O manipulador oferece ajuda, conselhos ou atenção, mas isso sempre tem um preço. Mais cedo ou mais tarde, ele cobrará. E você se sentirá moralmente obrigado a retribuir,
mesmo que o pedido dele vá contra seus próprios interesses. Temos ainda o efeito halo, que é quando você atribui qualidades a alguém com base em uma única impressão positiva. Por exemplo, se alguém é simpático, você automaticamente acredita que essa pessoa também é honesta, confiável, generosa. O manipulador sabe disso, por isso, ele encanta no início, para que você baixe a guarda e não perceba seus verdadeiros objetivos. E claro, há a necessidade de validação. O manipulador cutuca suas inseguranças, sugere que você não é bom o suficiente, que precisa melhorar, mas, ao mesmo tempo, oferece essa validação como uma recompensa. Assim, você se torna dependente dele emocionalmente. Esses mecanismos não são teorias abstratas. Eles são reais, estudados pela psicologia comportamental e utilizados diariamente, em relacionamentos, no marketing, na política e até na educação. Capítulo 5. Táticas de manipulação mais usadas. Aqui, o autor aprofunda as estratégias mais recorrentes e eficazes de manipulação. E, conhecendo-as, você poderá identificá-las com mais clareza em sua própria vida. 1. Gaslighting. Essa é uma das formas mais perversas. O manipulador faz com que você duvide da própria percepção da realidade. Ele nega conversas que aconteceram, distorce fatos, e te acusa de estar exagerando ou imaginando coisas. Aos poucos, você perde a confiança em si mesmo e passa a depender da versão dele sobre os fatos. 2. Culpa estratégica. Depois de tudo o que eu fiz por você. Se você me amasse de verdade, faria isso. Essas frases são clássicas. O manipulador usa o seu senso de responsabilidade emocional para fazer com que você se sinta errado, mesmo quando está certo. Você começa a ceder não porque quer, mas porque não aguenta mais o peso da culpa. 3. Silêncio e distanciamento punitivo. Você comete um erro, ou apenas algo que o desagrada, e de repente o manipulador se afasta. Ele para de responder, de falar, de olhar. Não explica o motivo. Isso gera ansiedade em você, que começa a tentar agradá-lo, reparar o erro, buscar reconciliação, mesmo sem saber o que fez. Esse tipo de punição silenciosa é extremamente eficaz para gerar submissão. 4. Comparações destrutivas. Fulano faria isso por mim. Você nunca será como tal pessoa. O objetivo aqui é minar sua autoestima, fazê-lo sentir-se insuficiente, menor, frustrado. E com isso, ele se posiciona como a única fonte de validação possível. Você acaba se esforçando cada vez mais para conquistar um reconhecimento que nunca virá de verdade. 5. Recompensa intermitente. Essa técnica vem da psicologia comportamental. O manipulador alterna momentos de carinho e atenção com frieza e desprezo. Isso cria um ciclo viciante. Você passa a viver em função de recuperar o lado bom dele, e tolera abusos, desrespeito e humilhações só para ter mais um momento de afeto. É um jogo de dopamina. Puro condicionamento emocional. Capítulo 6. Manipulação em relacionamentos pessoais. A manipulação mais perigosa não é a que vem de estranhos. É a que parte de pessoas que você ama. Pais, parceiros, amigos, irmãos. Quando o vínculo é forte, a barreira racional cai. A emoção toma conta. E, muitas vezes, o manipulador age sem sequer perceber o dano que causa. Em relacionamentos amorosos, a manipulação pode vir disfarçada de cuidado. Não quero que você saia com aquela amiga porque ela te influencia mal. Não use essa roupa, estou cuidando de você. Essas frases aparentam zelo, mas escondem controle. A intenção não é proteger, e sim dominar. Aos poucos, a vítima se afasta de amigos, muda seu comportamento, perde a individualidade, e acredita que tudo isso é por amor. Em relacionamentos familiares, a manipulação por meio de tradição, autoridade e obrigação. Sou sua mãe, sei o que é melhor para você. Depois que morrermos, você vai se arrepender. A culpa aqui é a moeda de troca. E a dívida emocional é passada de geração para geração. O que todas essas situações têm em comum é a falsa ideia de que amor exige sacrifício incondicional. Mas o verdadeiro amor respeita limites, incentiva a autonomia, e não manipula para obter controle. Capítulo 7. Manipulação no trabalho e em ambientes profissionais. A manipulação no ambiente profissional costuma ser mais sutil, porém não menos destrutiva. Ela se manifesta em chefes autoritários, colegas competitivos, subordinados dissimulados e até em equipes inteiras que operam sob a lógica do medo e da conveniência. O manipulador corporativo geralmente age com discurso diplomático, mas comportamento tóxico. Ele evita confrontos diretos, mas espalha rumores, sabota decisões alheias e alimenta a insegurança coletiva. Costuma se colocar como neutro, mas sempre tem uma influência decisiva nos bastidores. Uma das táticas mais usadas nesse cenário é a distorção da comunicação. Por exemplo, o manipulador te orienta de um jeito, mas depois nega. Ou finge que não entendeu seu posicionamento, insinuando que a falha foi sua. Com isso, ele vai minando sua confiança profissional, até que você comece a duvidar da sua própria competência. Outra forma muito comum é a chantagem emocional disfarçada de lealdade à empresa. Frases como: precisamos de você nesse fim de semana, só você resolve isso. Contamos com a sua dedicação acima de tudo. Essas expressões parecem elogios, mas escondem exploração. O manipulador te faz sentir-se especial, não para te valorizar, mas para te tornar mais disponível. Já o assédio moral sutil se dá por meio de exclusões, olhares de desprezo, piadas veladas, ironias constantes.
A vítima, muitas vezes, sente-se paranoica, porque tudo parece leve demais para justificar uma reclamação. Mas o impacto emocional é real e acumulativo. E por fim, temos o roubo de ideias, onde o manipulador se aproxima, ouve suas sugestões e depois apresenta como se fossem suas. Ele se apropria do seu esforço sem culpa e ainda faz com que você se sinta ingrato por desconfiar dele. Capítulo 8. A manipulação na política, na mídia e na cultura. Quando falamos de manipulação em larga escala, entramos no terreno da política, da mídia e da cultura. Aqui, o jogo é mais complexo e muito mais poderoso. Governos, corporações e instituições usam a manipulação para mudar comportamentos coletivos, criar consensos artificiais, espalhar medo ou esperança, conforme os próprios interesses. A técnica mais comum é o uso do medo como ferramenta de controle. Quando as pessoas têm medo da violência, da crise, da doença, do caos, elas se tornam mais obedientes, menos críticas, mais propensas a aceitar medidas autoritárias em nome da segurança. Isso é manipulação emocional em massa. Outra estratégia é o entretenimento anestesiante. O excesso de distração, o bombardeio de conteúdos superficiais, o culto à aparência e à polêmica, tudo isso gera um efeito de dispersão mental. As pessoas param de refletir criticamente e passam a reagir instintivamente. E assim, são mais fáceis de conduzir. A manipulação cultural também ocorre quando certos valores são romantizados para manter padrões de dominação. Por exemplo, a ideia de que o sofrimento purifica, que amar é suportar tudo, que sucesso é ter mais do que os outros. Essas mensagens, repetidas exaustivamente, se tornam verdades que moldam comportamentos, mesmo que levem à infelicidade. A mídia, por sua vez, pode selecionar quais fatos serão destacados, quais serão omitidos e qual será o enquadramento narrativo de cada evento. Isso não é mentira, é curadoria com viés. E o público, sem perceber, é induzido a enxergar a realidade por uma lente distorcida. Capítulo 9. Como identificar um manipulador? O primeiro passo para se proteger é desenvolver percepção. E isso só acontece quando você se permite questionar o que parece óbvio. Pessoas manipuladoras geralmente apresentam comportamentos recorrentes como falta de responsabilidade emocional, nunca assumem a culpa, sempre jogam nos outros. Comunicação ambígua, dizem uma coisa, mas sugerem outra. Controle velado, não mandam diretamente, mas fazem com que você se sinta obrigado. Constante inversão de papéis, a vítima sempre acaba parecendo o vilão. Isolamento progressivo, fazem com que você se afaste de amigos, hobbies, família. Ciclos de culpa e alívio, criam tensão e depois oferecem conforto, te prendendo emocionalmente. Ao identificar esses padrões, o ideal é não confrontar diretamente no início, pois o manipulador pode intensificar o jogo. O primeiro passo é reconhecer a dinâmica, se fortalecer emocionalmente e resgatar sua autonomia aos poucos. Capítulo 10. Como se proteger e estabelecer limites. A melhor proteção contra a manipulação é o autoconhecimento. Quando você conhece suas emoções, seus medos, suas necessidades e seus pontos fracos, ninguém consegue usá-los contra você. Aprenda a dizer não. Estabeleça limites. Respeite sua intuição. Se algo te deixa desconfortável, confuso ou culpado sem motivo, pare e reflita. Desenvolva a comunicação assertiva. Fale de forma clara, direta, sem se justificar demais. Manipuladores adoram brechas, ambiguidade, dúvida. Cerque-se de pessoas que te fortalecem e se afaste de quem vive gerando dúvidas sobre seu valor. A energia não mente. Onde há manipulação, há desequilíbrio emocional constante. E lembre-se, não é sua responsabilidade consertar manipuladores. É sua responsabilidade cuidar da sua paz. Capítulo 11. A relação entre manipulação e autoestima. A manipulação só encontra espaço onde há insegurança, culpa, necessidade de aprovação ou medo de rejeição. Em outras palavras, ela se alimenta da baixa autoestima. O manipulador nunca ataca diretamente sua força, ele explora suas fraquezas. E quanto mais frágil for sua relação consigo mesmo, mais fácil será ceder a essa influência. Por isso, desenvolver autoestima não é apenas um processo de sentir-se melhor, mas um ato de proteção psicológica. Uma pessoa que se conhece, que se valoriza e que reconhece seu próprio valor não se curva com facilidade à pressão emocional alheia. A construção da autoestima passa por conhecer e aceitar seus limites, reconhecer suas qualidades sem culpa, aprender a errar sem se condenar, valorizar sua opinião, mesmo quando ela diverge, cuidar do corpo, da mente e dos vínculos. Ao fazer isso, você cria uma base sólida de confiança interna e, com ela, é possível identificar e neutralizar as armadilhas emocionais impostas por manipuladores. Capítulo 12. Quando você é o manipulador. Uma das partes mais desafiadoras do livro é essa. O autor convida o leitor a olhar no espelho. Afinal, não somos apenas vítimas. Todos nós, em algum momento, já manipulamos alguém, mesmo que de forma inconsciente. Talvez você tenha usado o silêncio para punir, ou uma mentira para o bem. Talvez tenha feito alguém sentir culpa para conseguir o que queria, ou usado sua fragilidade como arma emocional. O ponto não é julgar, mas reconhecer. Ser manipulador não é uma identidade, é um comportamento. E comportamentos podem ser mudados. Ao se observar com honestidade, você dá o primeiro passo para se libertar dessa dinâmica. E isso exige coragem.
Afinal, encarar nossas sombras é mais difícil do que apontar as dos outros. Mas é justamente aí que está o poder real, na capacidade de transformar, de evoluir, de escolher um caminho mais consciente nas relações. Capítulo 13. O poder sem manipulação. Existe uma crença comum de que todo poder corrompe. Mas isso não é uma regra, é apenas a forma como o poder tem sido usado por aqueles que o confundem com dominação. O poder verdadeiro não precisa manipular. Ele inspira, orienta, fortalece. Ele não submete, ele desperta. Um líder pode exercer autoridade sem ser autoritário. Um parceiro pode influenciar sem controlar. Um pai pode educar sem ameaçar. Uma marca pode impactar sem iludir. O novo paradigma de poder é aquele baseado em consciência, responsabilidade e liberdade mútua. Para isso, é necessário resgatar a ética, a empatia e a autenticidade como pilares das relações humanas. Capítulo 14. Reconstruindo-se após uma relação manipuladora. Sair de uma relação manipuladora é um processo. E ele nem sempre termina quando o contato com o manipulador termina. Muitas vezes, o verdadeiro desafio é interno, ressignificar tudo o que foi vivido. A pessoa que sofreu manipulação tende a sair ferida, desconfiada, cheia de dúvidas sobre si mesma. E é comum que surjam pensamentos como: como eu não percebi isso antes? Será que fui ingênuo demais? E se tudo aquilo fosse verdade? Essas perguntas fazem parte do processo de cura. Mas é essencial lembrar: você não foi fraco, você confiou. E confiar não é um erro. A manipulação é que foi a violência. A cura passa por reconstruir a autoconfiança, passo a passo. Buscar ajuda, se necessário, com terapia, grupos de apoio, leitura. Não se culpar por ter sido enganado. Resgatar vínculos que foram rompidos. Permitir-se viver relações mais saudáveis e verdadeiras. E, principalmente, acolher sua própria dor com gentileza. Você sobreviveu. E isso já é prova de força. Capítulo 15. Liberdade emocional. O antídoto final. O verdadeiro oposto da manipulação não é o controle, nem a resistência cega. É a liberdade emocional. Ser livre emocionalmente significa ter a capacidade de sentir, refletir e agir sem ser prisioneiro das emoções dos outros. É poder amar sem se anular. É poder dizer sim com o coração aberto e não com serenidade. É confiar, mas com consciência. É não precisar provar nada para ser reconhecido. É viver com presença, sem carregar culpas alheias. Essa liberdade é construída com prática, com escolhas diárias, com maturidade emocional e, acima de tudo, com verdade interior. O autor encerra com uma mensagem poderosa. Quando você se torna emocionalmente livre, nenhuma manipulação funciona. Porque o manipulador só consegue mexer com quem ainda não encontrou sua própria voz. Se você chegou até aqui, é porque deseja mais do que simplesmente entender o jogo da manipulação. Você quer se fortalecer. E mais, quer transformar suas relações em algo mais genuíno. Este livro não é apenas um alerta. É um chamado. Um convite à consciência, à responsabilidade afetiva, à coragem de dizer basta. Que a partir de agora, você enxergue com mais clareza. Que perceba as máscaras, as armadilhas, os padrões. Mas, acima de tudo, que perceba o seu valor. Porque o antídoto mais potente contra qualquer manipulador é alguém que sabe quem é.